Se você pegar dois ímãs e empurrá-los, você pode sentir esse empurrão entre eles. Vire para o outro lado e eles se chocam. Agora, o que é isso, né? O sentimento entre esses dois ímãs. O que você quer dizer? Qual é o sentimento entre os dois ímãs? Bem, há algo lá, não é? Quero dizer, a sensação é que há algo ali quando você empurra esses dois ímãs juntos. Ouça a minha pergunta. Qual o significado quando você diz que há um sentimento? Claro que você sente. Agora, o que você quer saber? O que eu quero saber é o que está acontecendo entre esses dois pedaços de metal. Os ímãs se repelem. Bem, então o que isso significa? Ou por que eles estão fazendo isso? Ou como estão fazendo isso? Devo dizer, acho que essa é uma pergunta perfeitamente razoável. Claro que é uma razão, é uma excelente pergunta, certo? Mas o problema que você está perguntando, entende? Quando você pergunta por que algo acontece. Como uma pessoa responde por que algo acontece? Por exemplo, tia Minnie está num hospital. Por quê? Porque ela escorregou, saiu e escorregou no gelo e quebrou o quadril. Isso satisfaz, pessoal. Satisfaz, mas não satisfaria alguém que vem de outro planeta, que não sabe nada sobre as coisas. Primeiro, você deveria entender por quê. Quando quebra o quadril, você vai para o hospital? Como você chega ao hospital quando o quadril está quebrado? Bem, porque o marido dela, vendo que o quadril dela estava quebrado, ligou para o hospital e mandou alguém buscá-la. Tudo isso é entendido pelas pessoas. Agora, quando você explica um porquê, você tem que estar em algum referencial que permita que algo seja verdade. Caso contrário, você fica perguntando por que o tempo todo. Por que o marido ligou para o hospital? Porque o marido se preocupa com o bem-estar da esposa. Nem sempre, alguns maridos não se preocupam com o bem-estar da esposa quando estão bêbados e com raiva. E assim, você começa a ter uma compreensão muito interessante do mundo e todas as suas complicações. Se você quiser entender alguma coisa, você vai indo mais e mais fundo em várias direções. Por exemplo, você pode ir... Por que ela escorregou no gelo? Bom, gelo é escorregadio. Todo mundo sabe disso, tranquilo. Mas aí você pergunta, por que o gelo é escorregadio? Isso é meio estranho. Gelo é muito escorregadio. É muito interessante. Você diz, como funciona? Você pode falar, tá bom, você respondeu minha pergunta. Gelo é escorregadio. Isso explica isso. Ou você pode continuar e perguntar, por que o gelo é escorregadio? E aí você se envolve com algo, porque tem poucas coisas tão escorregadias quanto o gelo. É muito difícil encontrar. Coisas gordurosas, mas é meio molhado e pegajoso. Mas um sólido tão escorregadio, por que é que no caso do gelo, que quando você está em cima, dizem que, momentaneamente, a pressão faz o gelo derreter um pouquinho, então você tem meio que uma superfície de água instantânea que você está escorregando. Por que no gelo e não noutras coisas? Noutras. Porque o gelo, ele cresce quando a água se expande quando congela. Então a pressão tenta desfazer essa expansão e derretê-la. Ela consegue derretê-la, mas outras substâncias se contraem quando congelam. E quando você as empurra, elas ficam igualmente satisfeitas por serem sólidas. Porque a água se expande quando congela. E outras substâncias não se expandem quando congelam, certo? Não estou respondendo a sua pergunta, mas estou lhe dizendo o quão difícil é a pergunta por quê. Você tem que saber o que é que você tem permissão para entender e permitir que seja compreendido e conhecido. E o que é que você não é. Você vai notar neste exemplo que quanto mais eu pergunto por quê, fica interessante depois minha ideia de que quanto mais profunda a coisa é, mais interessante ela é. E poderíamos até ir mais longe e dizer por que ela caiu quando escorregou. Isso tem a ver com gravidade, envolve todos os planetas e tudo mais. Não importa. E continua. Agora, quando você pergunta, por exemplo, por que os ímãs se repelem, há muitos níveis diferentes. Depende se você é um estudante de física ou uma pessoa comum que não sabe nada sobre isso. Se você é alguém que não sabe nada sobre isso, tudo o que posso dizer é que há uma força magnética que os faz repelir e que você está sentindo essa força. E você diz, mas isso é muito estranho, porque eu não sinto esse tipo de força assim em outras circunstâncias. Quando você os vira do outro lado, eles se atraem. Há uma força muito análoga, a força elétrica, que é o mesmo tipo de pergunta. E você diz, isso também é muito estranho. Mas você não está nem um pouco perturbado com o fato de que, quando você coloca a mão na cadeira, ela o empurra para trás. Mas descobrimos, observando o que é a mesma força, de fato, a força elétrica não magnética exatamente nesse caso. Mas são as mesmas repulsões elétricas que estão envolvidas em manter seu dedo longe da cadeira, porque tudo é feito de suas forças elétricas em detalhes microscópicos. Há outras forças envolvidas, mas isso está ligado às forças elétricas.
Acontece que a força magnética e a elétrica com as quais desejo explicar essas coisas, essa repulsão em primeiro lugar, é o que, em última análise, é a coisa mais profunda que temos para começar, que podemos começar, para explicar muitas outras coisas que pareciam ser, todo mundo simplesmente as aceitaria. Você sabe, você não consegue colocar a mão pela cadeira, isso é dado como certo, mas que você não consegue colocar a mão pela cadeira quando observada mais de perto, porque envolve essas mesmas forças repulsivas que aparecem em ímãs. A situação que você tem que explicar é por que em ímãs ele passa por uma distância maior que normalmente. E aí tem a ver com o fato de que no ferro todos os elétrons estão girando na mesma direção. Todos eles ficam alinhados e ampliam o efeito da força até que ela seja grande o suficiente a uma distância que você possa senti-la. Mas é uma força que está presente o tempo todo e muito comum. E está em uma força básica de quase, quer dizer, eu posso ir um pouco mais para trás se eu fosse mais técnico, mas no nível inicial, eu só tenho que dizer a você que vai ser uma das coisas que você só terá que tomar como um elemento no mundo, a existência de repulsão magnética ou elétrica ou atração magnética, atração elétrica. Eu não posso explicar essa atração em termos de qualquer outra coisa que lhe seja familiar. Por exemplo, se dissermos que os ímãs atraem como se estivessem conectados por elásticos, eu estaria enganando você porque eles não estão conectados por elásticos. Eu não deveria estar em apuros. Você logo me perguntou sobre a natureza da banda. E em segundo lugar, se fosse curioso o suficiente, você me perguntaria por que os elásticos tendem a se unir novamente e eu acabaria explicando isso em termos de forças elétricas, que são as mesmas coisas que estou tentando usar os elásticos para explicar. Então eu enganei muito, entendeu? Portanto, não serei capaz de lhe dar uma resposta sobre por que os ímãs se atraem, exceto para dizer que se atraem. E dizer que esse é um dos elementos no mundo dos diferentes tipos de forças. Existem forças elétricas, forças magnéticas, forças gravitacionais e outras. E essas são apenas algumas delas. Se você fosse estudante, iria mais longe. Eu poderia ir mais longe. Eu poderia dizer que as forças magnéticas estão relacionadas às forças elétricas muito intimamente, que nossa relação entre as forças gravitacionais e as forças elétricas permanece desconhecida e assim por diante. Mas eu realmente não posso fazer um bom trabalho, qualquer trabalho, de explicar a força magnética em termos de algo com que você esteja mais familiarizado, porque eu não a entendo em termos de mais nada com que você esteja mais familiarizado.